Olá a todos. Vamos começar a nossa terceira aula, né? Nossa aula de estrutura de repetição com os comandos for e while. Estrutura de repetição, ou loop, é utilizado quando o trecho do algoritmo, ou até mesmo o algoritmo inteiro, precisa ser repetido. Este texto é repetido por um número específico de vezes, e ou até que uma condição seja satisfeita. Enquanto a condição for verdadeira, as instruções dentro do laço serão executadas. Caso a condição seja falsa, o laço para de executar. Estruturas de repetição loop. Várias atividades diárias são repetitivas. Apertar um parafuso, a chave de fenda é girada e a cada volta o parafuso é verificado se está apertado o suficiente. Chamada feita por um professor, ele chama os nomes enquanto não termina a lista. Estrutura de repetição, o exemplo do para até, do for. Versão em C do programa que mostra na tela a palavra algoritmo 10 vezes. Então, int count, que é uma variável inteira, né? For conte do zero até o conte menos 10, ou seja, do 0 a 9, contando tudo vai dar 10. Conte mais, que significa que vai indo do 0 ao 9. Então, 10 vezes, que vai repetir na tela a palavra algoritmo. Versão em C que lê 5 números e mostra a soma desses valores. Então, nós vamos colocar ali o int, que é uma variável contínua, né, uma variável inteira. Double, que é uma variável real, soma igual a zero e o valor. Para conte zero, que começa do zero até o 5, do zero até o menos 5. Então, do zero ao 4, 5 vezes. Conte mais, que significa que está aumentando, né? Se fosse conte menos, seria decrementando. Então, do 0, 1, 2, 3, 4. Digite um valor e scanf vai ler o valor. Soma mais valor. O que acontece? Vai somando de um por um. Um problema do loop, do for, é o loop infinito. Se você não dá uma condição de fim, ele nunca vai acabar. Se eu colocar o int igual a zero, int menor a 5, e não colocar o conte mais, ou conte menos, o loop vai ficar infinito e o programa vai dar erro. Estrutura de repetição, enquanto passa, while. Analisando a linha do comando para até, uma situação inicial definida no início do laço como uma preparação para sua entrada, um teste de controle para entrada e saída do bloco, uma instrução indicando o incremento. Uma situação inicial definida antes do início do laço como uma preparação para sua entrada, um teste de controle para entrada e saída do bloco, uma instrução dentro do laço que, em algum momento, fará com que a condição de controle seja atingida e o laço encerre. Comando enquanto faça. Comando enquanto faça separa essas condições em linhas diferentes do código, mas mantendo a ordem, é o while. Faça um algoritmo que lê 5 números e mostra a soma desses valores usando o comando enquanto faça, while. While conte menos 5. Vai fazer o while enquanto for menor que o 5. Vai dando, continuando. Quando o número for maior que o 5, ele para. O problema do loop infinito no while, se não der uma condição para que ele pare lá no C++, soma, ele vai indo até ficar, olha a diferença, até ficar vai ficando no loop infinito, não vai ter um fim, se você não der uma condição para ele parar. Vamos para as funções. Função e procedimento. Modularização. A modularização de um algoritmo, programa, é a forma de dividir as tarefas em subalgoritmos, subprogramas, e cada um desses módulos cuida de uma parte separada do problema. Motivação para o uso de funções e procedimentos. Permitir o reaproveitamento de código já construído por você ou por outros programadores. Evitar que um trecho de código seja repetido várias vezes dentro do mesmo programa. Permitir a alteração de um trecho de código de uma forma mais rápida, com o uso de uma função. É preciso alterar apenas dentro da função que se deseja. Evitar que os blocos do programa fiquem grandes demais e, por consequência, mais difíceis de entender. Fluxo de execução de um programa usando procedimento.
Programa principal, instrução, procedimento. A gente tira um procedimento que está com várias repetições e coloca ele por fora do programa, deixando o programa mais curto. E instrução. Definição de procedimentos e funções. Procedimentos são estruturas que agrupam um conjunto de comandos que são executados quando o procedimento é chamado. Funções são semelhantes aos procedimentos, exceto que uma função sempre retorna um valor. Funções e procedimentos. Funções que não retornam valor, sem parâmetro e com parâmetro. Funções que retornam valor, sem parâmetro e com parâmetro. Variável global pode ser utilizado em todo o programa. E variável local só é válido dentro do procedimento ou função. Funções que não retornam valor e sem parâmetro. Exemplo 1. Faça um programa que receba dois valores do programa principal, some os dois números em um procedimento e exiba o resultado na função principal. Então, aqui está o exemplo de uma função que não retorna valor e sem parâmetro. Ler os dados de entrada na função principal de acordo com o enunciado pede. Int com o valor, entre com o outro. Passo 2, fazer a chamada da função, o início de sua implementação e o protótipo da função, antes do main. Void, soma, void. Void, soma, void, logo depois do antes ali. Não retorna o valor e sem parâmetro. Aí você coloca a função lá dentro, lá, que é a função soma que você está colocando o nome dela. O passo 3 é implementar a operação na função e mostrar o resultado na função principal, conforme o enunciado anuncia. Então, ali, ó, dentro do void soma, void, lá na linha 16, a gente coloca soma igual a mais B, que vai ser os dois números que a gente deu na função, as duas variáveis na função principal. Na função principal e depois na função anterior. E o passo 4, observar e declarar as variáveis como local e ou global. Determinando o código com função que não retorna valor e sem parâmetro. Função que não retorna valor e com parâmetro. Faça um programa que leia um valor representado por segundos no programa principal, depois passe-o como parâmetro para um procedimento que deverá convertê-lo para horas, minutos e segundos. Então, vamos lá. O primeiro passo é ler o dado entrado na principal função, de acordo com o que o enunciado pede. Print entre com segundos. Scanf, segundos. Segundo é fazer a chamada função, início de sua implementação e o protótipo da função, antes do main. Void, transformação, int. Void, transformação, int, segundo, com parâmetro. Passo 3. Implementar a operação e mostrar o resultado da função conforme o enunciado solicita. Void, transformação, int. Então, lá no void, h igual a segundos, dividido por 3.600. R igual a segundos, dividido resto de divisão por 3.600. M igual a R dividido por 60. S é igual a R dividido módulo de 60. Com isso, a gente consegue falar que H vai ser as horas, M é minutos e S é em segundos. Isso você está transformando todos nas funções. Lá na transformação, logo abaixo na linha 8 do scanf, está a função transformação que você criou por fora do código. Você pode chamar ela várias vezes durante o código principal, quando você quiser. E o passo 4, observar e declarar as variáveis como local e ou global. No caso, não está grifado, o int segue é a variável global e int HMSR é a variável local da função fora do programa. Funções que retornam valor e sem parâmetro. No exemplo 3, faça um programa que receba dois valores na função principal, a seguir utilize uma função para calcular a multiplicação de dois números e retorne o resultado para mostrar no programa principal. No passo 1, ler os dados da entrada na função principal de acordo com o que o enunciado pede. Print entre com o valor, scanf variável x, print entre com outro valor, scanf variável y. Passo 2, fazer a chamada da função, preparar uma variável para receber o retorno da função.
o início de sua implementação e o protótipo da função antes do main. Int multiplica void, e logo abaixo lá, int multiplica void, você coloca res, que é igual a multiplica. Passo 3, implementar a operação e mostrar o resultado na função conforme o enunciado solicita. Int multiplica void, r é igual a x vezes y, e retorna o r. Passo 4, observar e declarar as variáveis como local e ou global. Int multiplica void, int x e y, com variáveis globais, e int res, int r variável local, e int res variável local dentro da função. Função que retorna valor com parâmetro. Exemplo 4. Alterar o exercício anterior para passar com parâmetros dois valores a serem multiplicados e retornar o valor. Ler os dados de entrada na função principal de acordo com o que o enunciado pede. Entrar com os dois valores. O passo 2 está aí. Colocando a função por fora, antes do main. Multiplica int. O passo 3, implementa a operação e mostra o resultado na função conforme o enunciado solicita. A gente coloca lá, r igual, multiplica int a, int b, r a vezes b, retorna r. Passo 4, observar e declarar as variáveis como local e ou global. Bibliografia, Ascenso Medina. Muito obrigado a todos.